Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do Estude.info. Hoje a gente vai falar sobre as funções de arredondamento no Microsoft Office Excel. Vamos lá? Primeira função aí que a gente tem é o arred, tá? Mas vamos explicar o que as fórmulas de arredondamento faz. As fórmulas de arredondamento têm a função de retirar e aproximar casas decimais ou números inteiros de uma célula. A função arred faz o arredondamento de um valor que possua casas decimais de acordo com o número de casas decimais estipulado na sintaxe dele, tá? Então, a sintaxe dele aí, como que ele é escrito? Eu vou começar, igual arred, né? Abre parênteses, uma célula, né, que contém um número com casas decimais, ponto e vírgula, o número de casas decimais que eu quero. Então, aqui vai ser sempre, vai vir algum número, né? Pode vir o número 1. Então, eu vou querer que arredonde isso daqui em uma casa decimal. Que pode ser o número 2. Então, eu vou querer que arredonde esse valor aqui em duas casas decimais. 3 em 3 casas decimais. E assim vai, tá? Exemplo, para arredondar o valor contido em A1, né, em duas casas decimais, eu posso utilizar o arred A1, ponto e vírgula, 2, tá? Então, aqui na tabela, né, usando essa tabela, A1 é quem? A1 é 4,568, tá? Então, lá, 4,568 em duas casas decimais, tá? Ele vai ser 4,57. Por que ele vai dar 4,57? Porque, é o seguinte, o arred, ele tem uma regrinha aí que ele usa, tá? Ele vai pegar o valor, né? Ele vai pegar lá 4,568. Eu tenho 3 casas decimais. Eu quero arredondar em quantas? Em duas casas decimais. Então eu pararia aqui, tá? Só que ele faz uma perguntinha, Depois desses 6, que número que vem aqui? Né? Aqui no caso, tá vindo o número 8. Aí ele faz o seguinte, Se o valor que vier após o último número que será exibido no arredondamento, que é esse 6, né? For maior ou igual a 5, então acrescento mais 1. Então, no caso aqui, 8 é maior ou igual a 5? Sim. Então, nesse 6 aqui, eu vou ter que acrescentar 1. Tá? Então, por isso que fica 4,57. Se não, eu mantenho o valor. Por exemplo, se aqui, em vez de ser 8, fosse 4, né? Ia ficar 4,56, né? Ia continuar. Ia ficar 4,56 e ia acabar aqui. Por quê? Se ele é 4, 4 ele é menor do que 5. Ele não é maior ou igual a 5, né? Ele não é 5 para cima. Ele é para baixo do 5, tá? Então, quando ele é menor, eu mantenho o valor. Esse valor aqui, ele é mantido. Eu não acrescento 1, tá? Só acrescento 1 aqui no último valor que é exibido no meu arredondamento. Quando o valor que vier depois, né? Se tiver algum valor aí que vier depois, ele for maior ou igual a 5. Beleza? Exemplo 2, arredondar o valor contido em A4 em duas casas decimais. O valor contido em A4 aqui, é o 2,494. Se eu pegar aqui e escrever igual arred A4, ponto e vírgula 2. Eu estou arredondando o valor que eu tenho lá dentro de A4 em duas casas decimais, tá? Então lá, arred 2,494 em duas casas decimais, ele pararia aqui, né, uma, duas, três casas decimais. Eu quero só em duas, uma, duas. Perguntinha que o arred faz, né? Depois desse último número, tinha algum valor? Que no caso tem, né? Qual o valor que eu tenho? É o número 4. 4 é maior ou igual a 5? Não é, tá? Como ele não é maior ou igual a 5, então eu só excluo ele e mantenho o 9. Por isso que ele fica 2,49. Se aqui fosse 5, esse 495, né? Ia ficar 2,4, né? O que ele ia pegar aqui, Depois desse 9, que valor que vem? Se fosse 5, né? Ele ia falar, 5 é maior ou igual a 5? É. Então, aqui nesse 9, ele ia acrescentar 1, né? Aí ia ficar 0, ia subir o 1zinho aqui, ia ficar 5, 0. Ia ficar 2,50. Beleza? Então, cuidado, né? O arred, ele tem essa perguntinha. Se for prestar a prova da VUNESP, amigo, fique esperto, tá? O arred é batata, a VUNESP ama o arred aí. Principalmente se for prova de TJ, tá? Prova de TJ eu já vi umas 5, 6 vezes caindo arred, tá? Então, abre o olho com ele aí, né? Mas na passada eu acho que não teve, então, mas mesmo por isso eu ainda fique mais esperto, né? Às vezes a VUNESP ela dá uma esfriadinha, né? Fala assim, vamos deixar o pessoal esquecer e depois a gente cobre de novo, tá? Fiquem espertos aí com a arred, lembra dessa perguntinha aí que ele faz, tá? Outra função de arredondamento, o truncar. O truncar ele faz o arredondamento de um valor que possua as casas decimais de acordo com o número de casas decimais estipulado na sintaxe dele, né, na sintaxe dele aí. Apenas
excluindo os valores excedentes. Ou seja, ele não pergunta, ele não quer saber nada, tá? Ele colocou ali, ó, eu quero que seja em 2 casas decimais. Nossa, mas eu tinha 10 casas decimais. Não interessa, tá? O que você tiver lá para frente, ele vai embora, ele só corta, ó. Como que é escrito o truncar, a sintaxe dele aí, né? Truncar, sintaxe, né? Caramba. Truncar, abre parênteses, uma célula que contém um valor com casas decimais, ponto e vírgula, o número de casas decimais, tá? É a mesma coisa lá que o arred, só que aqui muda o truncar, né? Só que o que ele faz diferente é que ele corta quem ficar depois do arredondamento, tá? Ele não tá nem aí, não quer nem saber. Exemplo, ó, usando o truncar, preciso arredondar o valor contido em A2 em uma casa decimal. Então, ó, o valor que eu tenho lá em A2 em uma casa decimal com truncar. Como que fica? Ó, igual. Truncar, abre parênteses, A2, ponto e vírgula, 1. Tá? Então, estou arredondando em uma casa decimal com o truncar o valor de A2. Então, ó, como que fica? Ó? Dentro de A2 eu tenho 3,999. Em uma casa decimal ele vai ficar 3,9, tá? Porque eu tenho, ó, 3 casas. Então, eu vou 1, 2, 3. Ele quer em uma só, eu paro aqui, né? O resto aqui, o que ele faz? Vai embora, meu amigo. Quero nem saber de você, né? Vou até fazer um risquinho aqui, ó, para ser mais ousado, ó, tá? Então, aqui eu quero saber, ó, isso aqui, ó, não quero você, tá? Eu quero só isso aqui, ó, 3,9, tá? Que é o meu resultado. O truncar, ele joga fora o que sobrou aí, beleza? Não faz nenhum tipo de perguntinha. A gente tem também o teto, ó, tá? A função teto, ela funciona como um arredondamento para cima, sempre arredondando o valor para o próximo múltiplo acima dele, de acordo com a definição que eu colocar, tá? Então, aqui, ó, eu vou colocar lá igual teto, uma célula, né? Deixa eu mudar aqui para o meu apontador a laser. Teto, abre parênteses, uma célula e o múltiplo, tá? Aqui não é casas decimais, é o múltiplo. Ele sempre arredondar para cima, né? Exemplo, ó. Preciso fazer o arredondamento da célula A3 para o próximo número inteiro que seja múltiplo de 5. Olha a doideira que ele é, ó, tá? Dentro de A3 tem o valor 3,375, tá? Eu quero arredondar ele, né, em múltiplos de 5. Então ele vai fazer o seguinte, ó, para cima, né? Depois do 3,375, qual múltiplo de 5, né, que vai vir, né? Qual que é o primeiro múltiplo de 5 que é maior que 3,375? É o 5, tá? Então, ó, sempre aqui, né, de acordo com o múltiplo dele. Se eu colocasse aqui ao invés do 5, por exemplo, eu colocasse o número 10, o que ele ia perguntar? Ó? Eu quero arredondar, então, o 3,375, né, na base 10, tá? De acordo com os meus múltiplos de 10. Eu quero saber qual o próximo múltiplo de 10 que é maior do que 3,375. Seria o 10, tá? Se eu colocasse 2, qual o próximo múltiplo de 2 que é maior do que 3,375, né? O 2 não é, o próximo é o 4, tá? Então, ele vai fazendo esse arredondamento. Se eu colocar 1000, né? Qual o múltiplo de 1000? Que é meio louco, mas é assim, tá? Que ele funciona. Qual o múltiplo de 1000, o primeiro múltiplo de 1000, que é maior do que 3,375? É o 1000, tá? Então, ele arredondaria aí 3,375 para 1000, né? Bem loucura aí. A gente pode utilizar também números decimais para arredondar, ó. Por exemplo, ó, aqui já fica diferente, ó. Teto de A3 em 0,25. Então, ó, eu vou fazendo os múltiplos de 0,25, tá? Ele quer saber, então, aqui, por exemplo, ó, o 3,375, né? Se eu for contar ele em 0,25, qual o múltiplo de 0,25 é maior do que 3,375? O primeiro múltiplo de 0,25 que é maior do que 3,375, tá? Então, eu teria que saber, ó, 0,25, 0,5, 0,75, 1, tá? E assim vai indo, né? O próximo aí, múltiplo de 0,25, que é maior do que 3,375, é o 3,5, né? Daí cai lá, ó, 3,25, né? Ainda não é, 3,5 já é, beleza? Então, a gente pode fazer aí, ó, né? O professor pode utilizar isso aí para ir arredondando sua nota para cima, né? Só que o professor deve ser, né? A teoria dele aí é melhor ele usar o truncar, né? Não importa se tá 3,99, sua nota é 3,9, tá? Ô, professor malvado. Não, se ele for bonzinho, ele arredonda aí com o teto, beleza? Vejo vocês aí na próxima aula.